Olá pessoal, sou a doutora Cristiane Fumo e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito daqueles quadros que a gente tem tanto em adultos quanto em crianças, de pessoas que volta e meia tem algum quadro de ficar com falta de ar. Às vezes a pessoa consegue fazer algum tipo de exercício físico, às vezes o mesmo exercício físico que ela vai fazer, ela não consegue fazer. Esse exercício físico não precisa ser exatamente uma atividade física voltada para a atividade física mesmo. Pode ser subir a ladeira de casa, subir a escada de um sobrado, subir a escada de algum local onde você está acostumado a ir. Um dia você consegue fazer isso sem grandes problemas, outro dia você tem dificuldade para fazer isso, depois você volta a conseguir subir essa escada, essa ladeira com facilidade. Ou então, volta e meia, você começa com uma tosse, com um resfriado, vai até o pronto-socorro, vai até o seu médico, e o médico diz que você está chiando, sibilando, piando. Muitas vezes, quando a gente vai perguntar para os pais falam pra gente, ele sempre tem o peito cheio. Peito cheio é uma coisa que não significa muita coisa pra gente, né? Pode ser uma pneumonia, pode ser a criança tá encatarrada só na parte de via aérea, pode ser aquela coisa que o pai, a mãe coloca a mão nas costas e sente uma vibração. Isso não significa que o peito está cheio ou que a criança tenha pneumonia ou até que essa alteração esteja no pulmão. Quando a gente coloca a mão atrás e sente aquela vibração na criança, na verdade significa que a via aérea superior, nariz, seios paranasais, essa região de garganta é que está com mais secreção. E aí faz essa vibração que a gente consegue perceber pela mão. E aí, a gente sempre tem que ficar atento se essas pessoas elas vão tendo esses episódios de ter a falta de ar aos esforços de repetição ou chiado, piado de repetição, porque é um indício muito forte pra gente que essa pessoa possa ter asma. Ainda hoje a gente tem uma questão muito importante de preconceito em relação ao nome asma. Mesmo entre os médicos, muitas vezes não é falado esse nome e às vezes você não sabe o que você tem ou o que o seu filho tem. É claro que quando a gente fala na faixa etária pediátrica, são diagnósticos mais complicados da gente fazer. A gente não sabe se aquela criança ela tá tendo o primeiro episódio de bronquiolite, se ela tá chiando todas as vezes que ela tem um vírus e depois ela não vai ter mais problemas com a parte de asma quando ela crescer, ou se são as primeiras manifestações da asma. Para a gente fazer o diagnóstico de asma, a gente se baseia muito na história e em alguns exames clínicos. Esses exames a gente só consegue fazer em pacientes que são colaborativos, então a gente vai começar a poder fazer isso lá pelos 6 anos de idade, se essa criança for muito esperta e a gente já estiver treinando algumas coisas com elas. Nós temos sim algumas técnicas que dá para fazer em crianças menores, mas hoje em dia essas técnicas elas só são usadas em projetos de pesquisa. A gente espera aí que com o avançar da tecnologia a gente tenha isso de forma mais disseminada para a gente poder pedir um exame realmente e ter essa certeza. E porque é tão importante a gente saber que tem a asma ou aquela coisa que tem um risco maior de fazer a criança ter asma no futuro. No Brasil, a gente sabe que a taxa de mortalidade por asma é de 5 pessoas por dia. Entre essas pessoas que morrem, a maioria não está fazendo o tratamento, ou porque elas não sabiam que tinham asma, ou porque elas não estão fazendo acompanhamento regular, ou elas estão fazendo acompanhamento regular, mas não estão usando a medicação regularmente. Então, a gente ainda tem também muito preconceito da própria população em relação ao uso das medicações. Então as pessoas acham que a bombinha ela vai viciar, que ela vai fazer você engordar, que se você tá bem você pode parar a medicação e nada disso é verdade. O tratamento da asma ele se baseia em passos. E esses passos a gente enxerga como se fosse uma escadinha. Então a gente tem o degrau mais baixo e de acordo com os sintomas, a gente vai subindo esse degrau. Para subir, a gente pode subir desde o degrau mais alto, a gente pode pular um ou outro degrau para cima. Mas na hora de descer, a gente tem que descer degrau a degrau. O que eu costumo sempre falar para os pacientes é: você está no alto de uma escada. Se você pular direto daí, se você parar de tomar a medicação, o risco de você se machucar pulando do alto de uma escada, o risco de você voltar a ter crise parando de tomar a medicação é um risco muito grande.
Eu já publiquei um artigo no Instagram, eu fiz um post, na verdade, a respeito de um artigo em que eram adultos são até mais estáveis do que as crianças, eles estavam bem e pararam a medicação. O estudo era assim. E quase todas essas pessoas entraram em crise no período de 8 semanas. Na verdade, só uma pessoa não entrou em crise. Uma outra coisa também que tem mudado é a questão de que a asma ela é uma doença inflamatória. Ela não é só a questão de fechar ali o caninho. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, a base do nosso tratamento desde o ano passado deixou de ser apenas usar o broncodilatador. Então, se você está usando só o Aerolin, eu peço para você, por favor, voltar ao médico, porque o seu tratamento não está adequado em relação às novas diretrizes. A gente deve ter uma modificação usando também substâncias anti-inflamatórias. E não é para você tomar aquele comprimidinho anti-inflamatório, é para você passar no médico, estagiar direitinho como é que está a sua doença e ver em qual desse degrau você tem que começar o seu tratamento. A outra coisa que a gente tem entendido cada vez mais é que, como é uma doença inflamatória, mesmo quando a pessoa não está sentindo falta de ar, mesmo quando ela não está em crise, você pode ter a atividade que vai danificando o pulmão. Isso não significa que é pra gente sentar no chão e começar a chorar. Significa que a gente tem que respeitar muito bem. A asma é uma doença para ser sempre, sempre, sempre respeitada. Eu costumo dizer também que a asma é como um rio. Se você olha para ele e fica com medo, você não aproveita o que ele tem de melhor. Se você fala, eu não posso correr, eu não posso dar risada, eu não posso fazer nada que eu fico com falta de ar, então eu vou parar de fazer todas essas coisas, você não vai aproveitar a sua vida. Como é que a gente aproveita o rio? Sim, uma sirene. Como é que você aproveita o rio? Você aproveita sabendo aonde é o local de cheia dele para você não ficar ali por perto quando tiver uma cheia. Você descobre onde a correnteza é maior, que não dá para você atravessar a pé. Você descobre onde dá para você atravessar a pé. E assim você consegue aproveitar o que o rio tem de melhor. Com a gente a mesma coisa. Então a gente tem que saber em que grau de doença a gente tá. E isso é o médico que vai te ajudar. Usar as medicações, não parar de usar as medicações antes do médico fazer essa descida. Então, a escada a gente sempre tem que descer degrau a degrau, a gente não pode pular dessa escada, como eu já falei aí, senão a gente corre o risco de se machucar. E procurar entender também o que faz a gente ter crises, porque algumas vezes a gente consegue evitar isso. Então, mais uma vez, fica o meu apelo. Se você tem quadros de chiado ou piado de repetição, principalmente se você apresentou isso nos últimos 12 meses, ou se volta e meia você tem falta de ar para atividades, que hora você tem falta de ar, hora você não tem, procure um pneumologista e, em se tratando de criança com esses sintomas, procure um pneumologista pediátrico. Asma mata, mas tem controle.